Oi, meus amores. Agora, atividades de história, tá bom? É na página 97, ok? A organização social das aldeias. A construção de aldeias, levando os seres humanos ao sedentarismo, foi um processo que durou milhares de anos. Com a sedentarização, novas formas de organização em grupo passaram a existir. As primeiras aldeias eram formadas a partir de clãs em que as famílias mantinham vínculos por meio da mesma origem. Né? A autoridade de um clã era geralmente do membro mais velho do grupo. Nos clãs, a terra pertencia a todos os membros do grupo e o trabalho era coletivo. Os homens, cabiam a caça e a pesca, além da construção das moradias e segurança da aldeia. Já as mulheres eram responsáveis pela plantação e colheita dos alimentos, pela confecção da cerâmica e das vestimentas, além do cuidado dos filhos. Você é o historiador. Será que os utensílios dos povos antigos ainda são úteis nas sociedades atuais? O que vocês acham? Faça uma investigação observando os utensílios retratados na imagem. Olha só, cerâmica originária da Mesopotâmia. Ele é tipo um prato, uma bacinha, olha só. Agora responda. De qual material esse objeto é feito? De cerâmica, de argila, barro, É argila, certo? Você consegue identificar, a função do objeto? Né? A cerâmica apresentada na imagem, essa daqui, é um tipo de tigela e poderia ser usada para armazenar alimentos colhidos ou preparados para o consumo. Podia ser posto frutas aqui, podia ser feita uma salada, né? Ela é uma vasilha, de utensílio, de uso. Na sua casa, alguns objetos de uso cotidiano que é semelhante a esse? Sim. Se sim, qual é o objeto e para que serve? Sim, bacias, bacias pequenas, pratos, É bem parecido com esse utensílio, tá bom? Continuando. As primeiras cidades. O surgimento das primeiras cidades está ligado ao período da história que os historiadores denominam de Antiguidade ou História Antiga. Uma das primeiras cidades da história é Satal Ruiuki, com cerca de 7.000 anos, localizada no Planalto de Anatólia, atual território da Turquia. Essa cidade chegou a ter cerca de 10.000 habitantes, que se dedicavam à agricultura e ao pastoreio. Além disso, os habitantes do local produziam cerâmica, esculturas e vestimentas. Além de ser uma das primeiras cidades, Satal Hayuk também chama a atenção dos pesquisadores por sua organização única. Não havia ruas, as casas eram construídas lado a lado e o acesso se dava pelos telhados. Daí o uso de escadas tanto na parte interna quanto externa das casas. O principal recurso usado na construção das moradias era o barro em forma de tijolo. Engraçado, né, crianças? Ó, eram feitas casas uma em cima da outra, olha só. Até parecia prédio. E daí a entrada era pelos telhados. Olha só, né? Que diferente, que estranho. Além de Satal, Hayuk, outras cidades que se destacaram, como primeiros núcleos urbanos da história, desenvolveram-se na região da Mesopotâmia, cujo nome significa terra entre dois rios, onde estão localizados os rios Tigre e Eufrates. As primeiras cidades formadas e que se desenvolveram na região foram Eridu, Uruk e Nippur, aproximadamente 5.000 anos. Apesar do clima seco e quente, os povos da Mesopotâmia usaram as águas dos rios para irrigar o solo, possibilitando a prática da agricultura. Então, olha aqui, aonde que foi as cidades, Nippur, Uruk, Írido e Ur,
que é Pérsia, Síria, Anatólia, Egito, né, região Mesopotâmia. As cidades de Mesopotâmia eram independentes, ou seja, cada uma tinha seu próprio governo, que era organizado por um rei. Mas, mesmo independente uma das outras, né, os povos que as habitavam tinham características em comum, como a organização social e econômica. Por isso, são chamados pelos historiadores de povos mesopotâmicos. Conforme as cidades mesopotâmicas foram se desenvolvendo, as famílias, né, se tornando proprietárias de suas moradias e também das terras, quando as tinham. Né? A propriedade das terras da Mesopotâmia era transferida para os filhos por meio de herança. Geralmente, as moradias da Mesopotâmia eram construídas em torno de um pátio que dava acesso a todos os cômodos. Alguns tinham escadas que levavam para o andar superior. As moradias também eram feitas de tijolos de barros e o pátio, descoberto no centro da construção, mantinha a casa fresca e arejada, com boa circulação de ar. Olha só como que era, né? Era como se fosse um prédio, né? Um sobrado. A maioria dos habitantes dessas cidades praticavam agricultura, cultivavam cevada, cebola, alho, tâmara, gergelim, entre outros alimentos. Também havia o pastoreiro, como a criação, por exemplo, de ovelhas, cabras, porcos e boi. Por meio do pastoreiro, obtinham carne, lã e leite. Além disso, os bois também serviam como força motriz para puxar arado e carros de transporte. Outros povos mesopotâmicos também dedicavam-se ao comércio, como artesãos, produzindo cerâmicas, joias, vestuário e móveis para as moradias. Então, aqui, ó, joias de ouro de aproximadamente 2000, né, anos antes de Cristo, originária da Babilônia, uma das cidades que se desenvolveram na Mesopotâmia. É só, né? Joias de ouro antigo, isso aqui, muito caro. Essa variedade de atividades exercidas pelos habitantes caracterizou as cidades da Mesopotâmia, com o passar do tempo, como grandes núcleos urbanos, ou seja, espaços de grande aglomeração de pessoas e com oferta de inúmeros serviços. Mais ação. Um dos sítios arqueológicos mais importantes na região antiga Mesopotâmia remete às ruínas da cidade de Nimrud, que foi fundada há mais de 3.000 anos. Em 2015, uma guerra na região do Iraque destruiu o sítio arqueológico de Nimrud. Nessa ação, causou uma grande revolta internacional e, de acordo com a Unesco, a destruição de Nimrud foi um crime de guerra. Olha só, né? Que dó. Então, isso era um sítio arqueológico que foi destruído devido, né, os ataques, né, daqueles povos lá que ficam brigando. Parte do que foi destruído do sítio arqueológico da cidade de Nimrud, localizada no Iraque. Então, aqueles ataques à bomba, né, acabaram destruindo. Converse com seus colegas e responda: quais perdas para a humanidade a destruição de um patrimônio cultural pode causar? Temos o exemplo aqui de Nimrud, né? Do sítio arqueológico de Nimrud. É uma perda para a própria história da humanidade, né? Mesmo tratando-se de vestígios de um povo culturalmente diferente de nós, sua história faz parte da história da humanidade e, por conta da sua preservação, tínhamos acesso a uma rica cultura do passado. Então, vai fazer muita falta para a gente. Criança, isso daqui, a brincadeira nós vamos pular, tá? Ele é um jogo, nós não vamos fazer ele, então a gente vai pular ele. Se vocês quiserem ler, vocês podem estar lendo depois, tá? Continuando aqui, conecte o assunto. Em todas as cidades existem regras de convivência. Uma delas é a forma como as pessoas devem se locomover, seja quando pedestre ou quando condutores, ou enquanto passageiro, nos diferentes meios de transporte.
Você viu que a curiosidade na cidade de Çatalhöyük não havia ruas e que as pessoas locomoviam-se pela parte superior das construções? Né? Você consegue imaginar vivendo em Çatalhöyük? Acho que não, né? Como você transitaria por ela? Seria difícil, né? Ter que se transitar por cima dos telhados. Será que havia algum tipo de regra ou lei para organizar a locomoção dos moradores dessa cidade? Não. Converse com seus colegas e registre suas hipóteses no espaço a seguir. Então, a cidade, né, tinha os espaços que reunia e concentrava as pessoas, né? Ela tinha o foco na convivência entre grupos, né? Não é igual hoje, que cada um tem a sua casa. Não, lá o foco deles era viver em grupos, né? As pessoas nesse lugar, elas tinham que caminhar em muitos momentos do seu cotidiano, né, durante o seu dia a dia, sobre os telhados das moradias, telhados das casas, né? Então, era muito diferente do que vivemos hoje, certo? Interação. Você aprendeu que a organização dos grupos em núcleos, né, urbanos teve início há milhares de anos. Atualmente, as cidades e suas populações crescem a cada dia. Mas você já parou para pensar sobre o porquê desse fenômeno? Será que é uma opção ou uma necessidade das pessoas? Observe as imagens a seguir. Vista aérea da cidade de São Paulo, Brasil. Olha só que linda, né? Cheia de prédios. Vista aérea da cidade de Hong Kong, na China. Mais linda ainda, né? Olha só. Converse com seus colegas e justifique sua resposta. Né? Então, a pergunta aqui, ó, será que é uma opção ou uma necessidade das pessoas? Né? Ó, atualmente as cidades e suas populações crescem a cada dia. Mas você já parou para pensar sobre o porquê desse fenômeno? Né? O porquê que as populações crescem, né, a cada dia? Será que é uma opção ou uma necessidade das pessoas? É uma resposta pessoal, tá? Isso é uma consequência, né? É a crescente população que nós temos, porque as famílias vão se formando e, consequentemente, vão crescendo, né? Vai aumentando os membros da família, as pessoas. Então, é uma consequência, né? É uma necessidade também, né? Porque nós temos a necessidade de ter família. Então, temos a necessidade de aumentar o nosso grupo familiar, certo? Mãos à obra. Por que as primeiras aldeias surgiram em regiões consideradas férteis, né? As primeiras aldeias surgiram em locais com terras produtivas e, em geral, próximas aos rios, né? Porque esses fatores foram essenciais para o desenvolvimento da agricultura. Leia as afirmativas a seguir e marque V para o verdadeiro e F para falso. Para facilitar o cultivo de alimentos dos grupos humanos primitivos, tornaram-se sedentários. Verdade. As primeiras aldeias ficavam muito distantes dos rios por causa das constantes inundações. Falso. Viver nas aldeias era uma forma de os grupos humanos obterem segurança em relação aos animais ferozes. Sim. Com a oferta de mais alimentos por causa da agricultura, a população das aldeias diminuiu? Não, né? Falso. Qual é a relação entre a produção de cerâmica com a prática da agricultura nas primeiras aldeias? Né? Com o aumento da produção de alimentos por meio da agricultura, percebeu-se que era necessário armazenar as sobras das colheitas. Então, eles foram criando potes, né, para poder armazenar esses alimentos. Complete o quadro a seguir, de acordo com a identificação, né, da causa e da consequência do fato.
aumento da população, desenvolvimento da agricultura. Então, aqui, causa, né? Desenvolvimento da agricultura, fato, maior oferta de alimentos, consequência, aumento da população, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, né? Desenvolvimento da agricultura, e aqui vocês vão colocar aumento da população, ok? A partir da sedentarização, surgiram novas formas de organização dos grupos humanos. As primeiras aldeias eram formadas a partir de um bairro, um clã, uma cidade ou um reino. Um clã, né? Letra B. As primeiras cidades diferenciaram-se, né, das aldeias porque se tornaram núcleos urbanos. Marca um X nos quadros que apresente transformações que determinam essa diferença. Aumento de trabalho, aglomeração de pessoas, oferta de serviço e liderança de um chefe. Então, aglomeração de pessoas, tá? E oferta de serviços, tá bom? Marca um X na frase que corresponde ao início das trocas, né, comerciais na história. As pessoas queriam comprar alimentos e mercadoria. As pessoas precisavam trocar o excedente agrícola. As pessoas queriam receber dinheiro com a venda de alimentos e mercadorias. As pessoas queriam gerar emprego nas aldeias. Então, é essa daqui, ó, a segunda. As pessoas precisavam trocar o excedente agrícola que sobrava, né? 8. As moradias eram importantes para os grupos humanos poderem se fixar em um lugar, assim se dedicar à agricultura, mas elas também os protegiam de outros perigos lícitos. As moradias protegiam os grupos humanos primitivos do calor, do frio, das tempestades e também do ataque de animais ferozes. Observe as moradias das cidades antigas e preencha as informações do quadro a seguir. Então, aqui nós tínhamos esses desenhos nos textos anteriores, né? Então, esse primeiro aqui é local de origem Satal, né? Hayuki. Descrição da moradia. Casas eram construídas lado a lado, com acesso pelo telhado. Daí o uso de escadas, tanto na parede externa das casas, quanto na parte interna, né? Então, é por isso que tinha as escadas. Essa outra, local de origem, cidades da Mesopotâmia. Já parece um sobrado, né? Descrição. As casas eram construídas em torno de um pátio que dava acesso a todos os cômodos. Alguns tinham escadas e levavam a um andar superior. Tá? Continuando. Observe a imagem abaixo. Casas tradicionais da Şanlıurfa, na Turquia. Trata-se de uma região que no passado foi parte da Mesopotâmia. Olha só, diferente, né? As casas, ó, barro. Descreva as moradias retratadas na imagem. São moradias térreas construídas uma ao lado da outra, formando um conjunto de habitações. Tem a mesma arquitetura com portas e pequenas aberturas na parte de cima. Qual o principal material utilizado na construção dessas moradias? Pedra, madeira, barro ou palha? Barro. O recurso que você identificou também foi importante para os povos mesopotâmicos na construção de suas moradias. Justifique sua resposta. Né? Pois as moradias da Mesopotâmia também eram feitas de tijolos de barro. O que eu aprendi? Né? A partir do processo de sedentarização, os seres humanos se organizaram em aldeias, posteriormente em cidades. Çatalhöyük foi uma cidade da pré-história que não tinha ruas. Seus moradores se locomoviam pelos telhados nas casas. As cidades da região da Mesopotâmia estão entre as mais antigas do mundo. Cada cidade da Mesopotâmia era governada por um rei. Complete o quadro a seguir de acordo com as informações solicitadas. Çatalhöyük, localização.
Planalto, né, de Anatólia, Turquia, e do Uruknipur, Mesopotâmia. Há quanto tempo surgiu? Né? Satal é há 7.000 anos. E essas outras aqui, Iru, Ur, Uruknipur, há 5.000 anos. Características, né? Chegou a ter cerca de 10.000 habitantes que se dedicavam à agricultura e ao pastoreio, e à produção de cerâmicas, esculturas e vestimenta. Então, da cidade de Satal. Da cidade de Eridu Uruknipur, era formada, né, por várias cidades independentes, onde os habitantes trabalhavam na agricultura, no pastoreio, na produção de cerâmica e na manufatura de joias, vestuários e móveis. Quer saber mais? Esse daqui é uma sugestão de livro. Mini Carrossel da Pré-História, de Pierre Masson. Neste livro você poderá saber mais sobre a vida dos grupos humanos da pré-história, como os tipos de moradias, ferramentas e os utensílios de pedras e ossos, a busca e o preparo de alimentos e o convívio com animais da época. Deve ser bem interessante esse. Criança, nós acabamos, né, aqui as nossas atividades de história. Hoje foi bastante porque não dava para mim dividir em duas aulas, que ia ficar muito pouquinho daí cada dia, tá bom? Faça as atividades e me mandem, tá bom? As fotinhas, tá? Se vocês tiverem dúvidas ou dificuldade, pode me mandar mensagem, tá? Eu ajudo vocês. Beijo, meus amores, e um ótimo final de semana aí para vocês, tá bom? Tchau!